voltamos com o bate-papo com o cantor e compositor João Cavalcante. João, a gente estava falando um pouquinho da sua trajetória. Em 2001 foi a fundação do Casuarina, né? Que é a banda, são 5 integrantes, vocês tocam samba e choro, basicamente, né? O choro foi meio sendo deixado, a gente basicamente toca samba. E como é que foi isso? Claro que você está num berço do samba lá, que é o Rio. Mas engraçado, porque como eu te falei, a minha formação musical, no primeiro momento, não passa muito pelo samba. Todo carioca ouve samba, não tem jeito, ninguém passa ileso ao samba. Mas eu não tinha o samba como, vamos dizer, um pilar fundamental da minha formação musical. E aí quando eu tinha meus 18, 19 anos, começou um movimento importante na Lapa, que é um bairro do Rio, onde tem os arcos e tudo, que foi de artistas começarem e empresários começarem a abrir casas lá e tal. E eu tinha 18, 19, 20 anos, e a gente frequentava muito esses espaços. A Tereza Cristina, o Grupo Semente, o Eduardo Galotti, enfim, Moisés Marques, tem uma gama de artistas importantes desse cenário, assim. E aí a gente estava fazendo um curso livre de música, que foi o único estudo formal de música que eu fiz, na verdade, isso em 2001, que tinha que fazer um sarau, tinha que preparar uma coisa para fim de período. Então você toca de ouvido? Eu toco de ouvido. Eu não toco, na verdade, eu toca percussão? Eu toco percussão e canto, mas eu tenho um mínimo de formação em teoria e percepção musical, mas é importante estudar música, eu não quero ser um entusiasta, um exemplo, eu sou um exemplo a não seguir, é importante estudar música, é legal você ter um embasamento formal de música, né? Mas no meu caso eu não tive as oportunidades e acabou que eu já estava fazendo a faculdade de jornalismo, que também é muito importante para eu compor, talvez seja até mais importante para o meu ofício do que o estudo formal da música, né? Então fizemos o Casuarina, que foi uma grande descoberta de samba para mim, na verdade. Através do Casuarina eu passei a ter contato com Wilson Moreira, com Monarco, com Nelson Sargento, com Walter Alfaiate, com grandes nomes, né? Alcione, com Dudu Nobre, com Zeca Pagodinho, com esses artistas todos que estão ali no nosso imaginário o tempo todo, né? Vocês pesquisaram Casuarina, né, gente? Como é que foi? Conta pra gente aí. Você, como é que é o seu nome? Joyce. E aí, Joyce? Olha, foi bem bacana, eu não conhecia, sabe? Legal. Mas esse estilo, essa mistura de estilo do rock, desse trevo, assim... Da onde que você tirou essa inspiração para compor suas músicas? Aí você está falando do Placebo, que é meu disco solo. O Casuarina é um grupo de samba, né? E porque quando você faz um conjunto, a verdade do grupo são as verdades das pessoas do grupo, né? São 5, né? São 5. Nós somos 15 viajando em equipe, tudo, né? Eu cheguei a imaginar no momento em que pisei no teu chão tão bem cuidado. E no Placebo não, eu tive a liberdade de fazer tudo que cabe na minha cabeça, né? Placebo é seu primeiro trabalho solo de 2012, né? É do ano passado. Mas tá novinho aí, você tá na estrada, né? Tá tinindo. Então as 11 músicas são suas, né, João? São. Eu componho, apesar de não ter muito método, mas eu componho com bastante assiduidade, assim. Então, o Placebo tem muitas músicas de safras mais antigas ou de safras mais novas que eu não achava lugar no Casuarina para encaixá-las, porque no Casuarina os outros também compõem, né? E é um grupo só de samba. O Placebo tem essa diversidade, né? Total. Ô, João, eu também gostaria de saber qual que é a diferença, assim, da sua intenção para com o público da banda Casarine para as músicas compostas no Placebo. Quer dizer, ele individual e ele no Casuarina, no grupo, assim, o grupo já tem um mercado, já tem um público formado mais ou menos. Aqui em BH, por exemplo, a gente toca em lugares relativamente grandes, em São Paulo também. Então você tem que, vamos dizer, você tem que estar muito mais atento ao que o público deseja. Apesar de que todo artista tem que fazer o que lhe é verdadeiro, né? Você tem que primeiro partir dessa célula, que é o que eu quero fazer, o que eu quero dizer. E o Casuarina respeita muito isso. Mas aí o público já te dá uma resposta. Eu queria que você tocasse isso, aquilo. E o meu trabalho solo, como é um trabalho muito novo e experimental, né, um trabalho que eu estou arriscando muita coisa e, enfim, não tenho muito compromisso com o mercado nenhum, eu tenho mais liberdade para fazer o que me dá na telha, né, o que eu acho que é bom para mim, são coisas que eu preciso dizer, que eu tenho urgência em dizer, né? Achei legal você falando, porque eu acho o nome Casuarina muito bacana, né? É o nome de uma árvore, né? É o nome de uma árvore australiana, você vê, tem tudo a ver com samba. Mas que tem no Rio, né? Tem muito no Rio. Ela foi importada como muita coisa que tem no Rio, né?
bichos, inclusive, né? Isso é um processo que aconteceu no Brasil muito de importarem plantas e bichos e tal, para às vezes até controlar pragas e não sei o quê. E a casuarina é uma árvore, talvez tenha aqui, eu não sei, mas... Deve ter. Sabe aquela pinha de Natal? Aquela pinha que você bota em árvore de Natal? Tem uma bem pequenininha, redondinha assim. Aquilo é o fruto da casuarina. E é um nome tão bacana, né? Tem tudo a ver. Eu queria perguntar como você lida com as críticas no público. A gente teve a sorte, e posso dizer sem modéstia, a competência também de até hoje as críticas serem, em geral, muito boas. A gente tem muito cuidado no trabalho que a gente faz, com o acabamento, com o som, com a produção e tal. E isso acaba refletindo em boas críticas. A gente nunca teve... Mas, por exemplo, uma crítica que eu recebo muito, como o Casuarina é um grupo de samba e que nenhum dos integrantes é de escola de samba nenhuma, a gente não nasceu com repique na mão como muitos instrumentistas de samba acabam começando muito novos e tal. A gente não teve esse privilégio, né? O que nos deu margem para ouvir outras coisas, mas ao mesmo tempo perde um pouco da intimidade com o samba. Então é uma crítica que eu recebo muito a esse samba aí, esse branquelo que tem cara de roqueiro fazendo samba, sabe? É um negócio que a gente já ouviu muito. Não dos sambistas, não dos grandes compositores, mas do público mesmo que frequenta samba. Mas não foi tanto, assim, sempre tem, né? A gente, por exemplo, não pode ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Os últimos shows que o Casuarina fez, um foi em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é onde fica a Portela. É um bairro do subúrbio do Rio, dos mais importantes para o samba. E aí depois desse show a gente fez 3 shows em Nova York, 2 em Washington. E voltou para fazer Volta Redonda, que é interior do estado do Rio. Você vê que a sequência é super, né? Além do que o samba é sempre muito informal e muito improvisado e tal. Né? E o Casuarina formatou um show que tem uma estrutura, que termina uma música, começa a outra. Ele tem acabamento no show. E as pessoas às vezes acham que isso é ruim. Eu não acho ruim, eu acho bom. Mas o teu charme não era sério. Eu fui mais um amor aí está. Qual o seu critério para escolher que corações você confisca? Às vezes tem uma nostalgia também, aquele samba muito de raiz, aquelas composições mais antigas. Cada né? coisa tem o seu espaço. Eu adoro ir numa roda de samba super informal, que as pessoas entram, tocam, cantam e tal. É lindo. Mas o Casuarina é um grupo que se propõe a outra coisa, né? Então a gente tem que ter sempre o discernimento e a liberdade de poder fazer tudo. O seu pai dá muito palpite no trabalho? Pouquíssimo. Você não fica assim intimidado? Não, que eu fico pensando... Porque a gente naturalmente já consulta os pais, né? Sobre alguma coisa que a gente está fazendo. Acaba que... Ele é seu parceiro em muitos momentos, assim, te ajudar, de estar no Lapa mesmo ele estava, né? Junto, mas né? Você vê, demorou 10, quase 11 anos de carreira para eu formalizar uma participação do meu pai em disco, e mesmo assim foi com o Casuarina, não no meu solo. Tem uma coisa que é melhor do que trabalhar em família. É se divertir em família. Portanto, chamo para o palco, digníssimo senhor, meu pai, Lenine! Eu quero botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gemer, eu quero botar. Necessariamente uma coisa não ficou, né, ligada à outra. Naturalmente é assunto, mas a gente nunca fez disso uma pauta. E muitas vezes as pessoas curtem o Casuarina depois que vão saber, né? Que foi o que aconteceu comigo. Legal. Você continua com o grupo, então, com o Casuarina. Continuo com o Casuarina. E agora com o Placebo também, né? E a ideia é um formato novo, é um modelo novo de coisas. A gente tem o Pedro Luiz, lá do Rio, com a Parede, né, com a Plap, que é e que faz um monobloco, que também dá super certo. Então é um modelo que dá para ser feito, de você manter uma banda, e nos intervalos, e às vezes ao mesmo tempo, e coordenando isso, você fazer um trabalho solo que te completa, que te, né, o que eu faço no Casuarina já não representava tudo que eu queria dizer e mostrar, né? Bacana. João, a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais perguntas e as dicas do João Cavalcante para você. Até já.